Olá, pessoal! Prazer estar com vocês aqui de novo. Eu sou Daniele Tedesco. Para quem não me conhece, tem mais informações sobre o meu trabalho como psicoterapeuta, consteladora e sensitiva aí no site da Adriana, no canal do YouTube, Facebook, website. Porém, passando as apresentações, eu tô aqui hoje para conversar com você sobre um assunto super especial, que é o inconsciente coletivo feminino e a hora de se despir. E despir do quê? Da roupa? talvez seja essa alternativa para algumas o que esteja precisando. Mas eu estou falando disso num sentido não apenas metafórico, literal inclusive, mas metafórico no sentido de começar a se despedir de diversas coisas que têm acontecido com o inconsciente coletivo. Para quem não sabe, inconsciente coletivo são informações subliminares que existem no campo psíquico, mental, de diversas ocasiões, situações, circunstâncias do inconsciente coletivo humano, que não é apenas individual. Tem bastante material sobre isso na página da Adriana, em diversos vídeos que a gente já fez, lá no Instagram também, para quem me acompanha. E quem tiver interesse em se aprofundar sobre isso, depois dá uma olhadinha. Mas basicamente sobre o que a gente precisa falar aqui hoje, entende que o inconsciente coletivo envolve diversas pessoas e diversas informações subliminares onde nós estamos envolvidos, envolvendo determinada condição, sexo, crença, época, cultura e um determinado tempo específico. E nesse tempo de agora, exatamente por essas semanas, 9 de maio de 2018, e mesmo que você esteja assistindo esse vídeo depois, é possível que, por ter chego até ele, talvez algo esteja acontecendo no teu interior, que também precise de esclarecimento, e eu tô aqui para te passar isso, pois um dos meus talentos é captar parapsiquicamente as vibrações do inconsciente coletivo e passar isso em forma de palavras para orientar pessoas que queiram e estejam buscando equilíbrio mental, emocional, espiritual. E esse é um trabalho que eu desenvolvo já desde 2004, através de diversas ciências parapsíquicas e mediúnicas também, envolvendo psicologia, inclusive, e cientificidade. E nesse momento, especificamente, nós estamos vivendo grandes, aparentemente, dificuldades para as mulheres, e provavelmente, se você é mulher, é possível que esteja se deparando com algumas delas ao longo dessas últimas semanas. E o que parece para algumas, talvez, lutas, embates e questões conflituosas individuais, na verdade, estou aqui para te dizer que existe uma onda do inconsciente coletivo promovendo todo esse movimento de mal-estar, de outras sensações que eu vou falar ao longo desse vídeo, que talvez você se identifique, também dando dicas sobre como te colocar no eixo de volta, ou melhor, numa outra condição ainda melhor do que essa que existia antes de começarem todas essas catarses, sensações, confusões que você possa estar vivendo, experimentando aí na tua vida, seja numa forma de uma baderna externa generalizada que possa ter tomado conta dos teus últimos dias de uma forma inesperada, meio louca ou confusa, ou seja, internamente lidando com os teus próprios monstros de uma forma intensa, avassaladora e sem conseguir mais recusar, negar, rejeitar e não olhar para isso. E por isso que o título desse vídeo é A Hora de Se Despir. Pois existe um movimento do inconsciente coletivo feminino, onde é extremamente necessário se despir nesse exato momento de todas as coisas que não servem mais, falando no sentido do ser mulher. Se existe algum homem assistindo esse vídeo, também é muito útil para compreender as mulheres que estão ao seu redor, mas para também compreender processos internos que têm a ver com a sua parte feminina. Todos nós somos feitos de duas polaridades, que são masculino e feminino, que se complementam, estão intrinsecamente relacionados ao nosso mundo interior, ao que nós manifestamos, e em algum nível é necessário que os homens também se liguem sobre isso para curarem e se darem conta, provavelmente, da sua parte mais sensível, das suas carências, das suas dificuldades de manifestar sensibilidade, humanidade, emoções e uma suavidade maior para lidar com a vida. Isso vem, sim, das nossas mães e de toda a linhagem feminina que envolve a sustentação da nossa vida, do nosso corpo, da nossa história como ser humano.
E sobre esse inconsciente coletivo, essa onda que está acontecendo de provavelmente sintomas físicos e outros diversos que eu vou falar ao longo do vídeo, fazem parte, na verdade, não de castigo e nem de uma maré baixa, muito pelo contrário. Imagina que é como se a gente estivesse em uma praia poluída, onde ninguém percebe que é poluída, e de repente você está se vendo onde o mar, nesse momento, está trazendo todo o lixeiro de volta, toda a cacalhada, tudo aquilo que precisa ser limpo, tudo aquilo que precisa ser expurgado, que precisa vir à tona para que possa, de fato, ser dado um destino correto para reciclagem, para limpeza, para mudança, para transformação de consciência acima de qualquer coisa. Porque essa onda que está acontecendo nas últimas semanas com as mulheres, ela faz parte de uma onda, na verdade, de muita consciência, acontecendo de uma forma intensa para muitas mulheres no mundo inteiro. E é natural que isso apareça no formato de muita coisa difícil, tóxica, suja, lembranças, memórias, falta de sentido, desestrutura na vida, que parece algo desestruturante, quando na verdade são faces da nossa alma feminina aparecendo para que possam ser observadas e deixadas para trás, reformuladas para que se possa construir um novo caminho daqui em diante. Isso vem de diversos aspectos da humanidade. Vem de transgeracionalidade das nossas antepassadas, de tudo que as mulheres viveram até aqui. Vem de infância, vem de adolescência, vem da história das mulheres, vem de vidas passadas, inclusive, e acima de tudo de resíduos de tudo que ficou difícil na história da humanidade envolvendo as mulheres. Isso se traduz em tudo que as mulheres viveram de uma forma muito intensa e quase sem capacidade de reagir, em uma grande quantidade de, por exemplo, abusos emocionais, abusos sexuais, abusos de poder, sensação de menos-valia nas relações, na sociedade, submissão, sobrecarga, estupros, baixa autoestima, dificuldades financeiras e para ser mulher, e hoje se traduzem em uma grande busca desde a década de 60, já falei isso em outros vídeos, e quem tiver interesse, anota e procura depois no meu YouTube o vídeo Emoções Femininas Herdadas, que é bem legal e tem bastante comentário ali de pessoas que assistem e mudam totalmente a perspectiva de consciência sobre o que está acontecendo na sua vida individualmente, porque faz parte de uma onda coletiva. Então, essa onda que veio desde a década de 60, onde, por falta de homens no pós-guerra, esse foi o grande motivador da queima de sutiãs, as mulheres acabaram indo para o mercado de trabalho, conquistando ou precisando galgar o seu lugar no mundo profissional, na humanidade, na sociedade, e assim vem vindo até hoje. Então, desde aquela época, nós plantamos muitas sementes com relação ao nosso lugar no mundo e viemos vindo do jeito que foi possível. Isso tudo sedimentou melhor e melhor. Se tivesse adubado na terra, onde nesse momento a gente começa a colher alguns frutos a longo prazo, de forma transgeracional. Estamos aí em diversas gerações depois de que isso aconteceu, não tantas assim, mas esse movimento já tem aí 2, 3, 4 gerações, dependendo da família, onde em algum nível as mulheres estão sendo mobilizadas e movimentadas e convocadas a realmente lidarem com tudo isso que vem vindo de muitas gerações anteriores. E nesse sentido, se lida não apenas com a busca por encontrar um lugar no mercado de trabalho e essa grande distorção que nós temos hoje em dia e essa outra faceta dessa dor que tem aparecido, que é lidar com todas as outras coisas que vêm vindo desses anos todos de luta, de tentativas e de conflito até mesmo com o masculino que foi gerado por conta dessa reconfiguração estrutural do papel da mulher no mundo, da família, dos casais, das opções sexuais e de uma reconfiguração no sentido de humanidade. Então, todos esses movimentos que se fala sobre empoderamento feminino, que mulher é o novo, não é o novo não, que é o sexo forte, ou que então precisa retomar a sensibilidade ou sexualidade, e de formas um pouco fragmentadas em diversos lugares no mundo, nesses movimentos, o que isso tudo fala num nível de todo, e que poucas vezes se conversa, é que a mulher é única
cada uma tem o seu papel, cada uma tem a sua energia a manifestar, cada uma tem os seus mitos, os seus talentos, as suas dores, o que pode parecer um pouco clichê enquanto a gente fala disso, porque é evidente que todo ser humano tem as suas características individuais, mas quando nós tratamos desse assunto de inconsciente coletivo feminino, é bem importante ressaltar sobre não nos prendermos em determinados novos arquétipos, ou melhor, novas imagens, para ficar bem claro de entender, sobre como se precisa configurar-se interna e externamente enquanto mulher, e começar realmente a olhar para dentro. O que tem dentro? Justamente esses sintomas aí que muitas mulheres têm se deparado e que podem estar relacionados por essas semanas. Identifica aí com você. E se tiver alguma amiga que esteja passando por isso, por favor, marque e compartilha a título de esclarecimento para ajudar a ter consciência, porque eu vou dar dicas no final desse vídeo também sobre o que você precisa saber sobre isso e de algumas atividades simples e básicas que vão te ajudar muito a extrair o melhor dessa história e justamente sair disso com a potência que tem nesse movimento aí dessa praia poluída, a ser transformada e reciclada para que a tua vida melhore e tu use essa onda como impulso através de consciência e não como algo que é para te puxar a ladeira abaixo, porque não é para isso que essa onda está aí. Então você pode estar sentindo sintomas físicos diversos, e tenho recebido, atendido e ficado sabendo de muitos casos de cistite, de dor de cabeça, de doenças relacionadas ao trato sexual da mulher, confusões mentais, emocionais sobre a vida, sobre as sensações, sobre a sua identidade no mundo, sobre os conteúdos do que tem a ver com as suas emoções, está relacionado ao segundo chakra, nosso chakra emocional e sexual, e também com relação à sua sexualidade. Conflitos internos podem estar sendo evidenciados nessa semana com relação a quem eu sou, às vezes até mesmo com aquela dissociação que a mulher tem envolvendo seu feminino sobre a figura da freira e da puta, e eu costumo falar bastante isso nas palestras, a mulherada ri pra caramba, mas é verdade, elas riem porque quando elas olham, elas se identificam muito, a maioria das mulheres cresce com essa polaridade dentro de si, por ser um arquétipo da humanidade. Então nós temos a freira e temos a puta, de uma forma muito marcada, desde que a humanidade é humanidade, e se tem notícia da história da mulher no mundo. Se tem notícia, porque essa história foi muito abafada ao longo dos tempos, em diversas épocas, mas hoje nós temos aí, inclusive filmes que trazem, inclusive, a valorização de mulheres que ficaram escondidas ou que não foram faladas sobre o seu papel no mundo e sua importância em diversos momentos cruciais da humanidade. Então, essa dicotomia entre freira e puta, ela tem que ser integrada dentro das mulheres, aonde? Dentro de um eixo onde cada uma perceba de fato as suas vontades, os seus desejos, as suas intenções, a sua identidade sexual. E é mais do que hora de se dar conta sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre isso no final, como você pode fazer um exercício que pode te ajudar de uma forma bem clara a voltar a fazer as pazes contigo mesmo e identificar como integrar a tua identidade feminina que não esteja nessa dicotomia, nessa polaridade no 8 ou no 80 ou nos opostos e ter que escolher um caminho ou outro. Outra questão que pode estar acontecendo contigo, com as tuas amigas, com os teus familiares, mulheres nos últimos dias. Uma confusão inexplicável com relação ao seu parceiro, seja parceiro sexual, afetivo, ou com a sua, ou parceira, ou com a sua família. Sejam membros familiares de família de origem, sejam filhos, irmãos, cunhados, ou pessoas, até mesmo amigas, vizinhas, ou pessoas próximas a você, com quem talvez, de uma hora para outra, virou a pá e começaram a acontecer muitos problemas. Isso porque nós somos espelhos uns dos outros e, de uma certa maneira, nós vemos ali alguns conflitos que, na verdade, são internos e essas coisas começam a vir à tona para serem encaradas e resolvidas. Logo, é importante olhar para essas situações que podem estar acontecendo nesses últimos dias, justamente como uma forma de olhar para si num nível muito mais profundo do que aquele superficial que geralmente as pessoas andam no piloto automático, no robozinho do dia a dia, pensando em coisas materiais, em dinheiro, em carreira, em profissão, em voltar para casa, em fazer as atividades, em dar banho nos filhos, ou então manter a sua rotina exatamente como ela é, o que é muito legal, rotina é muito importante, mas sem mergulhar de fato nas suas porcarias internas, olhar para isso como uma grande oportunidade de avançar mais
com relação a quem se é, o que se quer, o que se está fazendo da própria vida, e aproveitar o tempo de vida, de fato, para conseguir evoluir no sentido de não necessariamente melhorar como pessoa, o que é muito bom também, mas no sentido de conseguir expressar melhor aquilo que realmente se é, aquilo que realmente se quer e o que de fato está relacionado aos seus próprios valores como pessoa e, nesse caso, como mulher. Outra grande questão que tenho percebido nesses últimos dias com relação a essas energias são mulheres com uma libido em desequilíbrio para muito menos ou para muito mais, de forma desgovernada, às vezes com sonhos eróticos, fantasias e outras que, de repente, de uma hora para outra, passam a via tona na consciência sem que se saiba o que fazer sobre isso. Lembra que eu estava falando sobre isso ter, sim, a ver com uma onda no nível parapsíquico que está passando aí na humanidade, como eu falei antes, surge isso de muitas histórias passadas envolvendo a humanidade como um todo, o papel da mulher e tudo que se tem plantado. Então, isso tudo está emergindo e é importantíssimo que não se tenha medo, que não se evite, que não se rejeite isso tudo e essas sensações, mas sim acolha, aceite e comece a perceber isso como partes suas que precisam ser integradas. Isso tudo, quando nós falamos sobre histórias que podem ter plantado isso na tua vida, na tua história, das tuas antepassadas, essas pessoas ou você mesma pode ter vivido, por exemplo, traumas em relacionamentos, traumas intensos, fortes, que não tenham sido curados e não tenham sido restaurados com o tempo, mas tenham ficado literalmente como entraves que causem dificuldades de se relacionar na vida como um todo com pessoas, seja no nível conjugal ou que envolvam relacionamentos de afeto. Podem ter passado por dificuldades para estabelecer carreira, seja hoje ou mesmo desde cedo, de menina, de pequena, que não tenha colaborado com relação à sua identidade profissional, hoje como mulher e como alguém que tem capacidade, potência para realmente se sustentar e andar com as próprias pernas. Isso pode ter passado também sobre essas coisas no banco de dados aí obscuro que está emergindo, por exemplo, com idealização masculina, supervalorização, que é algo bem comum na sociedade que nós vivemos até então, e eu não estou aqui de forma alguma estabelecendo um discurso feminista, muito pelo contrário. Quem me conhece, acompanha meu trabalho, convive comigo intimamente, sabe que eu sou uma grande levantadora de bandeira de que homens e mulheres têm que viver em igualdade, têm que se respeitar e que nós precisamos uns dos outros em harmonia para conseguir integrar tudo que existe dentro de nós com relação ao nosso próprio masculino e feminino. Porém, a humanidade até hoje viveu uma história, as mulheres, que é o caso do que a gente está falando, viveram uma história de uma idealização excessiva do masculino. Afinal de contas, eles eram os que ganhavam dinheiro, eram os provedores, eram os que tinham carreira, eram aqueles de quem as mulheres dependiam, foram figuras extremamente valorizadas pelo período romântico na própria literatura, onde as mulheres sempre com aquela imagem da frágil, da delicada, da incapaz, e sempre tinha um super-herói, um príncipe encantado, e o nosso inconsciente coletivo é permeado dessa história. E algo que eu tenho para dizer para vocês é que é hora de acabar com esse encantamento e perceber que a realidade é muito melhor do que esse conto que contaram e que muitas vezes conscientemente as mulheres nem acreditam mais, mas onde no comportamento a coisa está tão internalizada que acabam muitas vezes se comportando dessa maneira. Um exemplo bem clássico disso são mulheres que querem ter carreira, serem individualizadas no sentido da independência financeira, andarem em equilíbrio de igual para igual com os homens, mas que no fundo sonham e idealizam e buscam um parceiro que seja aquele do 50 tons de cinza, sabe? Que tem homens super poderosos de quem elas vão depender para a vida inteira e que de repente sejam inclusive manipuladores e tenham aquele quê de sadismo e de submissão da mulher. São imagens e fantasias muito legais, talvez na tela de cinemas, mas na vida real, quando a gente olha isso à luz da psicologia, a gente está falando de patologias bem sérias e que não ajudam nada o desenvolvimento mental e adulto e saudável
das mulheres. Então, se você lida ainda com essa super idealização masculina, tá na hora de rever isso e começar a rever o teu próprio valor. Não no sentido de sobressair e nem de ter alguém no pedestal, nem o homem nem a mulher, mas começar a encontrar o teu próprio eixo para se constituir mais do que como mulher, acima de tudo, como ser humano. Outra questão que existe nisso que eu estou falando como banco de dados, do que está causando essa grande onda do inconsciente coletivo e vindo à tona, que pode ter sido vivida, é a própria desidentificação da mulher com a própria mãe. Mas como assim? A gente tem que ser igual à nossa mãe, então? Não é bem por aí. A gente tem que aceitar o que a nossa mãe tem de dificuldade, aceitar o que tem de muito bom e receber o que tem de muito bom para poder se identificar com uma imagem feminina. Porque psicologicamente, falando em mulheres que não se identificam em nada com a sua mãe, ou que rejeitam essa imagem, o sofrimento é muito maior e, coincidentemente, muitas vezes acabam, sem perceber, seguindo o destino da própria mãe. Isso parece brincadeira, mas é muito real quando a gente observa o ser humano de perto e consegue olhar para essas histórias no nível psicológico. Então, procura retomar uma identificação com a mãe. A gente aí está próximo do Dia das Mães, inclusive, e é importantíssimo olhar para isso e começar a se dar conta de como reidentificar-se com a imagem de feminino que nós temos para voltarmos a nos sentir no mundo seguros, acolhidos, com bem-estar e com um nível de sensibilidade que não seja nem para mais e nem para menos, mas dentro de um nível humano do que se deve ter com relação à nossa, ao que endocrinamente nós falamos, com relação à nossa ocitocina, ou traduzindo em miúdos na prática, nossa capacidade de dar e receber afeto, estabelecer essas trocas de um jeito que seja saudável para todos. Um outro item que pode estar relacionado a essa história de vida pode ter a ver com abuso ou assédio sexual, como eu falava antes. E também abortos, rejeição masculina, sobrecarga na fase da maternidade. É muito comum homens que deixaram mulheres sozinhas mesmo numa época onde elas não podiam se sustentar, ou mesmo hoje em dia. No Brasil isso é super comum. E dificuldades para ganhar dinheiro também, entre várias outras coisas. Mas olha aí para a tua vida, para a vida da tua mãe, das tuas avós, e vai percebendo que coisas com relação a isso podem ter sido vividas e onde, de repente, nesse momento estão vindo à tona em forma de mal-estar, sem nem perceber e às vezes nem se dá conta. Pode estar relacionado com histórias assim, que tenham sido vividas, mas no sentido de começar a se dar conta que isso tudo passou e que é hora, afinal de contas, de olhar para essas feridas e tomar consciência para que elas sejam compreendidas e que para que você possa trazer de volta uma compreensão sobre o momento presente, agora, com todas as suas novas possibilidades que tem daqui para frente. Para isso, em primeiro lugar, reconhece o mal-estar que você está vivendo e reconhece de verdade, não reprime, não nega, não rejeita. Reconhece que isso está acontecendo e que não é um movimento que está acontecendo só com você, mas que isso é uma onda do inconsciente coletivo. Em segundo, aceita o que você está experimentando. Sejam medos, sintomas físicos, sonhos, confusão emocional, confusão energética, profissional, premonições, sensações e intuições estranhas que podem se confirmar ou não, mas que estejam te deixando confusa, simplesmente aceita e olha para isso como uma observadora. E aí, sobre os exercícios que eu falei que eu ia dar, faz uma lista de verdade. Não precisa sair correndo anotar agora nada, porque você vai poder olhar esse vídeo depois, quando ele estiver gravado. Dá um pause, retoma, e aí anota o que eu tô falando e faz os exercícios mergulhando de verdade nisso profundamente. Então faz uma lista de tudo aquilo que as suas antepassadas viveram como mulher, e que você tem consciência que viveram de difícil, incluindo essa lista de coisas aí que eu dei agora, e talvez outras coisas mais, de fatos, acontecimentos que você saiba que tenham sido bem difíceis, e que podem estar ocasionando agora essa borbulhar aí de impressões negativas e sensações conturbadas. E procura ver o que não te serve mais disso, de verdade. Faz essa listinha, olha para isso e diz, olha, isso aqui não me serve mais. E aí, fazendo isso, pode ter certeza que a consciência, ela traz a capacidade de ter poder mental de redirecionar as coisas. O que é bem diferente de ficar lá perdido no emocional, perdida, sem saber o que lidar e remoendo essas coisas como se fosse uma nuvem de mal-estar que não passa nunca. Você tem todo o poder de redirecionar isso desde que tenha consciência de onde isso está vindo, dessa panela de pressão aí que está explodindo. Então,
Em segundo lugar, depois de fazer a lista do que realmente está acontecendo e dar nome para esses fantasmas, lista o que você quer para o seu futuro, dividindo isso num papel em 3 colunas. A coluna da carreira e das finanças, a coluna da relação conjugal ou da relação de família que você tiver nesse momento, com filhos, e a coluna da sexualidade. E aí é que eu falo que é hora de se despir de verdade, porque esse exercício é seu, consigo mesma, para olhar de fato para aquilo que está lá dentro. Não é se comparar com a amiga, não é fazer aquilo que a boiada está fazendo, que as pessoas dizem que é politicamente correto, aquilo que você acha que deveria fazer, porque é o ideal, porque é o que eu pensei, porque é o que é bonito, porque é o que agrada as pessoas, é o que você quer. E essa é a hora de olhar para dentro de verdade e começar a assumir as rédeas da situação de para onde você está indo. O masculino não é culpado pelas coisas que as mulheres viveram até hoje. É o que se sabia fazer até esse momento, as coisas se reconfiguraram e essa é a hora das mulheres retomarem a sua capacidade de terem, a partir da própria consciência, das próprias habilidades que aprenderam até aqui, a capacidade de se reconstruírem, pedindo apoio aos homens, sim, por que não, fazendo reparações, sim, por que não, mas entendendo que não estão sozinhas e que precisam fazer isso por si, acima de qualquer coisa. E aí, toma uma atitude concreta, que seja um ritual de passagem do início de um novo ciclo na tua vida. Isso pode ser, cada uma identifica o seu. De repente, por exemplo, ter mais cuidado com o próprio corpo, fazer um aperfeiçoamento profissional, aprender sobre finanças, fazer um acerto de contas emocionais ou mesmo financeiras com alguém que você precise fazer isso, seja lá quem for. Encontrar grupos afins com essa questão que você está vivendo aí intimamente. E, enfim, se comprometer consigo mesmo, acima de qualquer coisa na sua vida, como a gente falava antes. E aí, te permite curar tudo isso, fazendo tudo o que for necessário para ti mesma. Não vale para isso, porque existem grandes tabus e mitos mitos femininos, emocionais sobre isso. Não vale ferrar com a tua conta bancária te dando presentes desnecessários. Porque a palavra de ordem aqui é justamente retomar o teu eixo e fazer o que precisa ser feito sobre quem você é hoje e o seu futuro. E isso não tem nada a ver com sair soltando a franga e perdendo as estribeiras. Pelo contrário, é hora de se dar limites, de olhar com clareza para quem você é, para onde você está indo e começar a fazer por onde sobre todos os passos que precisam com relação à sua faxina mental, onde a única coisa que não vale mais é se esconder de si mesma. E por isso, gente, essa história toda dessa onda de inconsciente coletivo, independente de quando você esteja vendo esse vídeo, se você está vivendo algo parecido, por favor, encare esses monstros, dá um chega para lá em todos eles, não rejeita mais, não nega, e vá encontrar de verdade dentro de você as suas necessidades reais. Elas estão dentro de você. E agora, exatamente agora, é a hora de você, de fato, se despir para si mesmo, acima de qualquer coisa, e manifestar o que é preciso na sua vida de uma vez por todas. Só você pode fazer isso por si mesma. E lembrem que isso tudo é uma história transgeracional. Fazendo isso por você, você está fazendo pela sua mãe, pelas suas avós, bisavós, filhas e irmãs, e sejam lá quem são as mulheres que estão ao seu redor, acabam sendo de alguma maneira beneficiadas imensamente por essa energia de cura e transformação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, marque e compartilha quem pode se beneficiar dele também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!